tudo bom? Então, a gente teve acesso, Rafael, a esse documento que é o extrato, como se fosse o extrato de uma das contas bancárias do Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, que foi, enfim, teve seu sigilo quebrado, né, tanto pela CPMI quanto pela investigação em curso no Supremo Tribunal Federal. Então é importante lembrar que ele está sendo investigado em múltiplas arenas, né, digamos assim. E aí, essa conta especificamente é uma conta de investimento. Então, o que a gente observa? Não é uma conta, Rafael, que tenha gastos ali banais, tipo assim, não tem um self-service que eu fui, um picolé que eu comprei para o meu filho, não. São geralmente transações de vulto, né? Então, valores altos que ele recebe e que ele investe também. Lulinha, pelo menos nisso, ele pode ser elogiado, é uma pessoa que tem hábito de poupar, tinha o hábito de investir e gostava muito de fundo de renda fixa, né? Então era a prioridade dele. Ali chama atenção o volume total que movimentado, que é alto, né? Que são esses 19 milhões e 300 mil reais ao longo de 4 anos, de 2022 até 2025. Chama atenção também o fato de que o ano com maior volume de recursos foi justamente 2024, que é também... E veja, não estou fazendo uma relação, mas é o ano que teve o auge da chamada farra do INSS, né? E foi também o ano do auge das movimentações nessa conta de investimentos do Lulinha. As maiores fontes pagadoras para ele foram as empresas dele. Então ele tem algumas empresas aí de tecnologia, de entretenimento, e essas empresas foram as que mais pagaram para a conta bancária do Lulinha. Como eu falei, a maior parte do dinheiro ia para fundos de investimento. Tem também transferências, justamente como você falou, do presidente Lula para ele e do Paulo Okamoto. Paulo Okamoto é um petista histórico, aí, muito ligado ao Lula, amigo pessoal do Lula. Era presidente da Fundação Perseu Abramo, que é o think tank do PT, e depois se tornou diretor do Instituto Lula, ocupa esse cargo de diretor do Instituto Lula até hoje. E aí a gente tem duas transações, na verdade, Rafael. Uma em julho de 2022, portanto, antes do Lula virar presidente da República, na época que ele era apenas o presidenciável do PT. E aí ele faz duas transferências para o Lulinha nessa ocasião, somando pouco mais de 300 mil, né, acompanhados do Paulo Okamoto, que também transfere na mesma data 150 mil reais. E depois, em dezembro de 2023, já como presidente. Então, o Lula vai lá e transfere mais 380 mil reais para o Lulinha. Nas duas ocasiões, chama atenção o seguinte, o saldo da conta, ele estava bem baixo, assim, para padrões de Lulinha, né? Estava lá em 5 mil reais e tal, qualquer coisa assim. Recebe os recursos, investe tudo em fundos de investimento e depois o saldo volta a ficar baixo. Isso indica que era uma conta meio de passagem ali, né? Pode ser uma coisa perfeitamente legal? Pode. Não dá para dizer o que é ainda, porque a gente não tem todas as informações. Essa é apenas uma das contas dele, né? Os investigadores que estão trabalhando nesse caso têm mais coisas, eles sabem, ele tem, por exemplo, as empresas dele estão sendo investigadas, a gente tem detalhes de pessoas associadas a ele que também estão sendo investigadas, e aí só com a análise de toda essa informação que vai ser possível ter um quadro mais claro para saber o que é uma coisa legítima e o que não é, Rafael. É isso que você trouxe, eu acho importantíssimo. No início do Agora Metrópolis, a gente comentava sobre o encontro de Daniel Worcaro com Alexandre de Moraes, e a gente deixava claro que encontros na República, elas acontecem. Não necessariamente você está dizendo que Alexandre de Moraes fez algo errado, ou o contrário, é a investigação quem vai dizer. Porém, nomes como esses da República, Alexandre de Moraes e agora Daniel Worcaro, que se tornou um nome grande na República, eles são de interesse público, então divulgar essa visita, divulgar esse encontro se torna interesse público, que é o que acontece também com o filho do presidente. Óbvio que Lulinha não escolheu o pai, óbvio que ele não tem, né? Não é como a gente está dizendo aqui, ele não tem culpa, né, de ser filho de quem é. Nós não temos culpa dos nossos pais. A música do Lulu Santos é Eu Não Pedi Pra Nascer. Exato. Mas, ao mesmo tempo, o fato de ele ser filho do presidente torna essa informação de relevância, né? Exatamente, né? Aquela coisa, tem o ônus e tem o bônus de você ser associado a uma pessoa politicamente exposta, né?
Na indústria bancária eles chamam de PEP, pessoa exposta politicamente. E aí, Rafael, inclusive as instituições financeiras, elas têm regras de compliance mais rígidas quando se trata de uma pessoa PEP. Então, assim, muitas vezes você não tem um cargo eletivo. O Lulinha nunca foi eleito para nada, ele nunca se envolveu com política, ele sempre foi mais dos negócios, né? Digamos assim. Mas, mesmo assim, ele está sujeito a essas regras de compliance mais duras, está sujeito também a questionamentos da imprensa, assim, e eu falo isso com a maior tranquilidade. A gente não tem nenhuma predisposição contra ele, eu nem conheço ele pessoalmente, só que eu entendo que é dever do jornalismo, sim, fiscalizar quando se trata de uma pessoa tão notória, né, e filho justamente do cargo mais alto da República, que é o presidente.